Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma explanação da história do Brasil. Hoje, neste feriado de dia 7 de setembro, comemoramos a independência do nosso país. Independência ou morte? A frase, o courão aclamado por Dom Pedro, me parece que nós não nos desprendemos da citada morte nesse courão de Dom Pedro. Simplesmente porque a história do Brasil começou errada desde o seu princípio, quando Cabral, na sua sugestão de que o Brasil foi descoberto lá no ano de 1500, dando a repugnante desvalorização àqueles que aqui já habitavam, os índios. E este tema traz controvérsias históricas, evidentemente, porque não concordamos que o Brasil foi descoberto em 1500, quando nesta terra já haviam outros indivíduos. Então nós temos aí o fato histórico de que estamos presos na tal da morte citada no Corão de Dom Pedro. Porque o Brasil começou errado quando, sugestivamente, Cabral disse que descobriu o Brasil. Certo? Fato que aconteceu em 22 de abril do ano de 1500. E a tal terra brasileira, a que ele chamou de Ilha de Vera Cruz, hoje o nosso Brasil. O primeiro nome do Brasil, chamado Ilha de Vera Cruz. Essa cruz que parece que carregamos até hoje, quando nos deparamos com a ambição daqueles que aqui puseram os seus pés. A começar por Cabral, no descobrimento, e ao decorrer das fases do descobrimento e redescobrimento da nossa pátria. Nós estamos falando aí da era colonial do Brasil, que se compreende do ano de 1500 ao ano de 1815. Então, estamos falando da era colonial, não exatamente ainda da nossa independência. A independência do Brasil, ali, pelo grito da independência ao Riacho do Ipiranga, dado em 7 de setembro do ano de 1822, esse fato histórico que eu estudei lá no meu ginásio, e curiosamente, eu nunca tinha ouvido ser citada a cidade de São Paulo como palco deste acontecimento. Infelizmente, não tomei conhecimento desse fato histórico como tendo sido o estado de São Paulo, o grito da independência. Posteriormente, através das pesquisas, pude constatar esse momento histórico a que se situa geograficamente. Hoje nós temos ali, no Parque da Independência,
a tumba de Dom Pedro I e da sua primeira esposa, porque ele teve duas, a imperatriz Leopoldina. Então nós temos ali a tumba do nosso imperador. E está lá para que os estudantes possam visitar e conhecer essa história de perto. Quando chegamos na citada independência, no grito de independência, aclamado ali por Dom Pedro I, nós caímos na história do Brasil Império e deixamos o Brasil colonial de Cabral para trás. Fato histórico que ocorreu, como já falei, no estado brasileiro de São Paulo. Naquele riacho que hoje não existe mais, né? O Parque da Independência, que está ali ao lado da Avenida Nazaré, onde não podemos mais encontrar o riacho do Ipiranga, ao qual é citado no hino da nação. Então, partimos de um momento histórico para outro momento histórico. O Brasil republicano. E quero e pretendo fazer menção ao que inicialmente falei. Essa tal de pretensão de se ter o poder, que até hoje consiste nas formas de governos que mudaram, mas que não mudaram a sua forma ambiciosa de querer governar. A proclamação da República por Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República. Chega aí a fase em que o Império é derrubado, onde o presidencialismo passa a atuar. Marechal Deodoro da Fonseca, ali em 15 de novembro do ano de 1889, derruba a bandeira do imperador Dom Pedro II e diz: não, esse Brasil agora passará a ser um Brasil republicano. Não queremos mais rei, que até então nós tínhamos um Brasil governado por rei, porque imperador, nós estamos falando de um reinado. Marechal Deodoro derrubou a bandeira do rei Dom Pedro II. E a partir dali, de 15 de novembro do ano de 1889, o Brasil passou a levantar a bandeira do Brasil republicano. Mas me parece que não mudou muita coisa. Me parece que a história continua confusa, como no começo, como quando Cabral, lá em 1500, sugestivamente disse que havia descobrido o Brasil, quando no Brasil já existiam pessoas nativas, que são os índios. Então nós temos o resumo da história do descobrimento até a independência. Nós temos 322 anos. Do descobrimento até o Brasil republicano, nós temos 389 anos. E da independência até o Brasil
republicano, nós temos 67 anos. Nós hoje estamos falando do Brasil, do Império, porque nós estamos falando da independência. E a independência do Brasil aconteceu no Brasil Império, onde o Brasil era governado por rei Dom Pedro I, onde as escrituras eram raríssimas e muito valorizadas, por causa que naquela época não havia a tecnologia para discernir o nome de uma pessoa de outra. Então, o nosso rei imperador Dom Pedro I tinha um longuíssimo nome, ao qual vou citá-lo para vocês. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança, Bourbon. Esse era o nome do nosso imperador. Que nome enorme tinha o nosso imperador. E a sua primeira esposa, a imperatriz Leopoldina, também longuissimamente se chamava Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda Habsburgo Lorena. E retomando ao que eu havia dito inicialmente sobre a tal da ambição de ter o poder dessa terra chamada Ilha de Veracruz. Ilha de Veracruz, que nos parece que carregamos essa cruz pela intolerância e pela ambição dos governantes desde o princípio da colônia para o imperialismo, passando para a república. Essa intolerância ela persiste. Veja bem, vou citar 2 fatos históricos recentes para que possam entender do que estou falando. 2014, 17 de março de 2014, primeira denúncia da Petrobras. Por que que o Brasil é tão cobiçado? Por que que o Brasil foi tão cobiçado pelos portugueses? O que tem de tão rico nessa terra que causa tanta ambição, desde o começo lá de Cabral até os dias atuais? Se o petróleo não tivesse no Brasil, a Petrobras não seria uma empresa brasileira. Se o petróleo não estivesse aqui, hoje nós não teríamos Lava Jato. Esse mesmo petróleo que trouxe a denúncia de Alberto Youssef e Roberto Costa em 2014 é o mesmo petróleo que os imperadores portugueses se recusaram a abrir mão. São as mesmas riquezas. Estamos falando das mesmas riquezas. Primeiro fato histórico recente
citado. Segundo fato histórico que irei citar: Barragem Fundão, Bento Rodrigues, município de Mariana, 5 de novembro de 2015. Por que houve o rompimento de uma barragem de tamanha imensidão, causando a destruição da natureza, a destruição de vidas, a destruição do meio ambiente? Por quê? É a mesma ambição. A ambição que os imperadores lá de Portugal tiveram na ilha de Veracruz, a qual hoje se chama Brasil, é a mesma ambição que os empresários lá de Minas Gerais tiveram quando, irresponsavelmente, construíram uma barragem de dejetos sem nenhuma preocupação ambiental e causaram uma destruição que levará no mínimo 50 anos para que seja recuperado. Então a nossa história, lá de Cabral, de 1500 até os dias de hoje, é uma história presa pela ambição, pela ganância. Eu lhe pergunto, que bem fez Pedro I a dar o grito da independência no Brasil? Evidentemente, o nosso imperador tinha a ganância das nossas riquezas. E nós não podemos reclamar simplesmente pelo fato de que nós somos descendentes. Então a ganância, ela segue conosco, porque nós somos filhos desta nação. Não podemos reclamar do nosso imperador, Dom Pedro. Não podemos colocar o crucifixo da ilha de Veracruz em Cabral por ter pretensiosamente dito que descobriu o Brasil. Simplesmente porque toda essa ganância, ela persiste em nós, porque nós somos filhos dessa nação. Este fato histórico, esses fatos históricos são aqui retratados, então, simplesmente para que possamos entender a origem da nossa ganância, a origem da nossa pretensão. Não é para colocar a distinção em um ou em outro. É simplesmente para que possamos compreender a origem da nossa ganância. Então, independência ou morte, que seja o couro do nosso Brasil, que seja o couro da nossa nação, independência ou morte. Mas simplesmente a independência, ela não foi conquistada. E nas entrelinhas das histórias que podemos contar e recontar, iremos encontrar a morte em conflitos, a morte em guerras, a morte no desentendimento, a morte na separação dos bens da nação, a morte na irresponsabilidade daqueles que pretendem escavacar as riquezas do Brasil,
sem nenhum compromisso público. Então, a nossa história nasceu e perdura numa ignorância, na ignorância de Cabral, porque desrespeitosamente não valorizou os indígenas. Na história do nosso imperador, Dom Pedro I, porque ele sabia quais riquezas haviam no Brasil. Não foi à toa que Dom Pedro se recusou a voltar para Portugal. Não foi à toa. Se Dom Pedro não quis ir para Portugal, de volta para o seu reino, porque ele sabia quais riquezas haviam na ilha de Vera Cruz, esse nosso Brasil. Vejam que historicamente a proclamação da República em 1889 pelo então primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, foi um fato que ocorreu no estado do Rio de Janeiro. O grito da independência fora dado no estado de São Paulo. Já a proclamação, o início da República se deu no Rio de Janeiro, onde Deodoro da Fonseca levantou a bandeira do Brasil republicano, derrubando o poder do imperador Pedro II. Então, nós temos duas histórias em locais diferentes. Temos o grito da independência nesse enorme estado de São Paulo, no riacho do Ipiranga, que não existe mais. Nada desse riacho não existe, nem para recordação histórica. E a tal da proclamação da República em 1889, naquele 15 de novembro, ali no estado do Rio de Janeiro. Mas a nossa história, como já falei, não mudou, porque a ambição, ela persiste. Eu não vou me dar o luxo de falar da ambição contemporânea dos políticos que nós temos atualmente, porque nem necessário se faz. Basta simplesmente que eu fale da ambição posterior, da ambição anterior a estes, melhor dizendo, da República e do imperialismo, assim como do nosso descobridor Cabral. Não se faz necessário citar a nossa ambição contemporânea, porque a catástrofe é muito maior do que o que anteriormente aconteceu na história do Brasil. Então, essa é a história do Brasil.
contada nas entrelinhas dos conflitos políticos, históricos da nação, do nosso maravilhoso Cabral, que disse que descobriu o Brasil, mas cegamente não percebeu que ali já havia índios, do nosso imperador Pedro I, que se recusou a voltar para Portugal, mas não admitiu que nesta terra de Veracruz haviam fins lucrativos. Do nosso primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, que não declarou as razões pelas quais estava derrubando o imperador Pedro II. E dos nossos políticos corruptos atuais, que nunca admitiram e nunca vão admitir coisa alguma. Então essa é a história do Brasil, do nosso 7 de setembro, da nossa independência que ainda não conquistamos, para que possamos entender minuciosamente como a nossa ilha de Veracruz nasceu. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.